convertidos à fé israelita da nova aliança. Por que nós somos israelitas da nova aliança? Porque nós cremos que Yeshua, o Rabino Yeshua, nosso Rabino maior, é o Messias do nosso povo de Israel e é o Cordeiro de Deus. Pois, a partir do ano 70... Deu, John? Traduzir aqui? Bom, a gente decidiu substituir o estudo da lição semanal para falar um pouquinho sobre essa festividade que está sendo comemorada hoje à meia-noite por boa parte do mundo ocidental e que é chamada de Ano Novo e também conhecida como Réveillon. Primeiramente a gente precisa entender um pouquinho sobre o que vem a ser o calendário e qual o significado do calendário. E se você falar no microfone, acho que não é falar com o microfone, você tem que falar pertinho dele, senão você vai... Ah, eles vão ouvir no fone. Ah, então tá. É preciso entender a origem do calendário e que calendário rege o mundo ocidental hoje e qual o calendário rege os demais povos, tá? É, antes de tudo, um preconceito você achar que todos os povos da Terra se regem por um único calendário. Isso é uma ideia nova, tá? Uma ideia que a mídia colocou. A mídia ocidental publica através da televisão, da internet, do rádio, que o ano novo está começando. Mas o ano novo de quem? O ano novo de quem? Você não precisa ficar prestando atenção nos americanos, você pode prestar atenção em mim, ele está resolvendo ali. Olhem para mim, tá? O ano novo de quem está começando? O ano novo de quem? Não, não é dos povos. É especificamente o ano dos católicos. Dos católicos, nem dos romanos. Dos católicos, tá? Dos católicos. Por que dos católicos? Porque o calendário que o mundo ocidental vive na sua maioria hoje é chamado de calendário gregoriano. Quem criou o calendário gregoriano? Quem sabe? Quem sabe quem foi o criador do calendário gregoriano? Papa Gregório XIII. Esse Papa criou isso. Vamos colocar aqui. XIII. Calendário gregoriano foi criado no século XVI, tá? E se nós estamos falando de século XVI, nós estamos falando de depois do Brasil ter sido descoberto, tá? Até essa época, o calendário que rege o mundo ocidental não era esse, tá? E esse calendário foi criado precisamente no dia 15 de outubro de 1582, pelo Papa Gregório XIII. Ele criou esse calendário no dia 24 de fevereiro de 1582, e o ano começou oficialmente a ser chamado de gregoriano. O calendário gregoriano passou a ser chamado assim, e
se recomeçou a contar o ano a partir de outras matemáticas, aperfeiçoadas supostamente pelo Papa Gregório, no dia 15 de outubro do mesmo ano, 1582. O Brasil foi descoberto em 1500. Significa que depois disso, antes disso, o calendário utilizado não era ainda o calendário de hoje. Era o chamado calendário juliano. Tá? Então, qual é a diferença do calendário gregoriano para o calendário juliano? O calendário gregoriano é supostamente um aperfeiçoamento matemático do calendário juliano. O calendário juliano foi criado, esse sim, pelos romanos, tá? Pelo imperador Júlio César, no ano 46 antes da Era Comum. No ano 46 antes da Era Comum. E era uma importante e substancial alteração do calendário romano. Então tinha o calendário romano, depois tinha o calendário juliano e depois o calendário gregoriano. Qual a diferença? O calendário gregoriano, o calendário romano anterior, ele tinha 14 meses, tá? E não 12 como hoje é conhecido. E ele se iniciava mais ou menos no mês de março, mais ou menos durante os festejos de Purim dos judeus, quando na antiga Pérsia se celebrava a comemoração ao deus Marduk, que a partir dessa data iniciava um novo ciclo do calendário pagão persa e babilônico, tá? O calendário romano, portanto, durou até o ano 46, antes do Mashiach, antes da Era Comum, e foi alterado por Júlio César, certo? E ele foi ainda modificado, um pouquinho mais tarde ainda, no ano 8 da Era Comum, pelo imperador Augusto, tá? Então veja, o que mudou com o calendário romano, gregoriano, o calendário de Augusto? O calendário de Augusto, ele fez algumas alterações no ano bissexto. No calendário romano e no calendário juliano, os anos bissextos não eram de 4 em 4 anos como acontece hoje. Eles aconteciam sempre que um determinado mês, que um determinado dia era múltiplo de 400. Então, era uma coisa muito confusa de se contar. Antes disso tudo, existia um calendário de 11 meses, de 12 meses, mas com 355 dias. Um calendário lunar parecido com os que nós judeus temos hoje. E a cada de tempos em tempos se acrescentava um mês para ajustar a diferença do calendário solar para o calendário lunar. O calendário lunar, ele é menor do que o calendário solar, porque 12 luas correspondem a 355 dias aproximadamente. Porque o ciclo lunar não é de 30 dias, mas é de 29 dias, 12 horas, 45 minutos e 333,333 segundos. Tá? Então, a diferença do ano lunar para o ano solar dá aproximadamente 10 dias. Então, durante muito tempo, cada povo tinha a sua própria maneira de contar os anos. Alguns utilizavam o ciclo agrícola, tá? Por exemplo, muito tempo em Israel, quem determinava o início de um novo ano religioso, no mês de Nissan, era o florescimento da cevada e do linho. Quando o linho e a cevada floresciam, os hebreus entendiam que o mês de Nissan estava começando.
Então a Páscoa judaica vem a coincidir com o mês de Nissan. Os outros povos tinham uma outra maneira de contar. Cada povo tinha a sua maneira. Mas quase todos os povos relacionavam o início de seu calendário com um deus especificamente. Os babilônicos e os persas relacionavam ao deus Marduk, tá? Marduk. E os romanos e os gregos, aliás, os romanos e os católicos, que deram origem ao calendário que nós temos hoje, relacionaram o mês, o ano, a um Deus. A um Deus. É esse Deus que nós mostramos aqui agora, que é o Deus Janus. Esse Deus. Esse é o Deus Janus. O Deus Janus é um Deus que tem duas faces. E ele é representado de várias formas na mitologia. Nessa forma aí, ele é representado com um rosto de mulher e um rosto de homem. E na mitologia greco-romana, ele era um símbolo da dualidade da personalidade humana. Porque enquanto uma cabeça dizia uma coisa, a outra cabeça dizia exatamente o contrário. Por causa disso, nessa imagem, o Deus Janus está representado com uma cabeça masculina e feminina, dizendo que o homem e a mulher são como o Deus Janus. Enquanto uma cabeça diz uma coisa, a outra cabeça diz uma coisa totalmente inversa. Tá? Por muitos anos, por muito tempo, o Deus Janus foi comparado ao primeiro Adão, tá? O que, na tradição judaica, aquele primeiro homem, que era ao mesmo tempo homem e mulher, porque não era nem homem nem mulher, porque a mulher não havia sido tirada dele, você vai encontrar textos do Midrash, influenciados pela crença romana, de que o homem inicial criado por Deus era um homem de duas faces, com uma face para trás e uma face para frente. O Deus Janus, portanto, representa o homem inicial. O homem inicial. E é considerado o Deus das entradas, o protetor das entradas. Sempre que você ia começar uma coisa nova na sua vida, era ao Deus Janus que você deveria recorrer. Era ele quem protegia as entradas e as saídas. Nós temos outras representações aqui do Deus Janus para vocês verem. Ele foi o primeiro Deus a ser cunhado em moedas. E aqui nós vemos uma moeda do período romano, onde Janus aparece cunhado numa moeda. Ao que tudo indica, Janus foi um homem que viveu no período clássico, no período de Roma clássica, e ele foi o primeiro a cunhar moedas na Roma antiga. E ele também teria sido atribuído a ele a invenção dos navios, e por isso que os navios da Idade Romana, eles tinham as duas faces iguais. Até hoje você encontra barcas que andam tanto para frente quanto para trás, com duas faces. Isso está relacionada a uma tradição ancestral relacionada à divindade de Janus. A popa e a proa do navio iguais, essa está relacionada a Janus. Era uma maneira de pedir proteção a Janus, que era protetor dos navegantes também. E Janus criou uma outra coisa, que nos dias de hoje, no Ocidente, é muito relacionado ao Natal e ao Ano Novo. Ele foi o inventor das guirlandas. Vocês sabem o que é uma guirlanda? O que é uma guirlanda? Vocês estão traduzindo para eles? Eu não estou vendo.
a ideia para traduzir. Tá, beleza. O que é uma guirlanda? Tá? Hoje os cristãos usam um círculo para colocar na porta, tá? E essa guirlanda, ela é utilizada para os festejos de Natal e só retirada no dia 6 de janeiro, no dia de Reis, tá? Mas originalmente as guirlandas eram oferecidas aos deuses. Elas eram como se fossem ninhos, representando a fertilidade, e eram acesas velas nessa guirlanda, tá? E oferecidos sacrifícios dentro das guirlandas, tá? E essas guirlandas eram muito utilizadas nos festejos de Roma. As pessoas faziam guirlandas, colocavam no seu pescoço, e colocavam na porta da sua casa. Os romanos e os gregos usavam guirlandas aqui, feitas de louro, tudo para lembrar os deuses, tudo para se era uma forma de relacionar a sua cultura pagã dos deuses. Então as guirlandas usadas hoje no Natal e no Ano Novo têm origem também nesse Deus chamado Janus, tá? Vamos ver aqui outras imagens do Deus Janus. Ó, essa é uma outra imagem dele, uma outra representação dele. E essa imagem aqui é a que eu acho mais interessante. Peraí. Essa é a imagem do Deus Janus, a representação dele, que eu acho mais interessante. Por quê? Quando vocês veem esse Deus aqui, essa imagem do Deus Janus, o que lembra vocês? Hã? Quem? São Pedro. Por quê? Porque ele está com a chave na mão, porque ele está com o cajado na mão, e porque ele tem um manto e aparece sem camisa. Na imagem de São Pedro ele também tem um manto, está meio sem camisa, ele também tem um cajado, e ele também tem uma chave, só que é uma chave igualzinha a essa que vocês estão vendo aí, com o mesmo formato. Só que essa imagem é muito mais antiga do que a própria existência do cristianismo. Muito mais antiga. É a representação romana do Deus Janus. Então o que aconteceu? A apostasia do quarto século pegou muitos personagens da história da Brit Hadashah, e na hora de atribuir a eles o título de santos, que na verdade equivaliam a deuses, eles deram a estes supostos santos formato dos deuses que eles já tinham. Tá bom? Então essa, por exemplo, foi transformada depois na imagem de São Pedro. Por que a imagem de São Pedro? Porque Janus era considerado o guardião das portas dos céus. Por isso ele tem a chave na mão. Todo aquele que morria ia para um lugar celestial, e lá ele se encontrava com o Deus Janus, que abria as portas do céu para ele. E todos os anos, no início do ano, Deus Janus abria a porta dos céus. Por isso que a imagem de São Pedro e a imagem de Janus estão tão relacionadas. Elas estão relacionadas também através de uma segunda coisa. Janus era protetor dos navegantes. E São Pedro é protetor de quem? Dos pescadores. A mesma coisa.
A imagem do barco está relacionada a São Pedro, que é o guardião dos navegantes, dos pescadores, Janus, protetor dos navegantes, e tem uma outra deusa da crença popular afro-brasileira, que também é relacionada ao barco. Que deusa é essa? Iemanjá, a deusa protetora dos mares. E por coincidência, no Brasil, qual é o dia em que se faz oferenda a Iemanjá? Na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Tá? Então essas entidades, esses ídolos, todos estão relacionados à mesma data. Quem foi que relacionou o deus Janus o calendário? Foi o próprio Júlio César, que decretou. Porque veja bem, nem sempre o ano começou na mesma época. Por exemplo, pense comigo. Setembro, lembra o quê? 7. Outubro, novembro, dezembro. Significa o quê? Que houve um tempo em que o mês de setembro era o 7º mês. Tá? Então o mês começava quando? O ano começava quando? Não. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Por que começava em março? Fala lá. Na verdade, ele começava em janeiro mesmo, e quando o Júlio César inventou de fazer uma homenagem a si mesmo, ele colocou o mês de julho. Isso, exatamente. E depois veio Augusto César. E colocou o mês de agosto. Exatamente. Exato. Aí existia o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, unidezembro e duodezembro. E ele empurrou para frente. Criou outros 2 meses. Criando outros 2 meses, que representaria janeiro e fevereiro, o mês de março continuou a ser o primeiro, só que ganhou o nome de Januários. Tá? Então quem tem o nome do Januário, na verdade é janeiro. Tá? O mês de Januários foi uma forma dele empurrar para frente. Então o que hoje é o mês de janeiro, na verdade era o mês de março. Tá? E por que março? Por causa de um imperador que chamava Márcio? Não. Por causa de Marte, o deus Marte, tá? Que é Zeus, no panteão greco-romano. Marte, tá? O deus Marte, o deus da guerra, tá? Deus da guerra. Então vejam, todos esses calendários, eles estão relacionados a divindades. Estão relacionados a divindades. Então você já sabe que o mês de janeiro se tornou o mês de janeiro por causa de Júlio César, tá? Ele homenageou o 7º mês, tá? Homenageou o 7º mês com o seu próprio nome, por isso o nome do mês se tornou Július, tá? Em português, Júlio, com LH, em inglês July, tá? Em homenagem a Júlio César. E aí veio Augusto César e homenageou o 8º mês com o seu nome também, Augustus, tá? Então o mês de agosto representa o imperador Augusto César, tá? Entenderam até aí? Tá. Vamos a outras curiosidades em relação ao ano novo que o mundo comemora hoje. Você já ouviu falar com certeza da corrida de São Silvestre? Todo mundo já assiste, né?
corrida de São Silvestre, os quenianos, sempre disputando com os brasileiros, né? Para ver quem chega primeiro. Na corrida de São Silvestre, né? Aquela música de carruagem de fogo, né? Rede Globo fazendo a corrida de São Silvestre. Você sabe por que a corrida de São Silvestre é sempre feita no dia 31 de dezembro? Que é o dia de São Silvestre. Quem foi São Silvestre? Vamos ler um pouquinho aqui. São Silvestre nasceu em Roma, foi ordenado pelo Papa João Marcelino durante a paz que precedeu as perseguições do imperador Diocleciano. Ele passou através desses anos de terror e assistiu à abdicação de Diocleciano e de Maximiliano e assistiu o triunfo de Constantino em 312. 2 anos mais tarde, ele sucedeu Melquiades como bispo de Roma. No mesmo ano, ele enviou 4 legatários para representá-lo no grande concílio da Igreja Ocidental em Áries. Ele confirmou suas decisões naquele concílio e interpretou-as na igreja. No concílio de Nicéia, também reunido pelo seu reinado no ano de 325, mas não podendo assistir devido à sua idade avançada, enviou seus delegatários que encabeçavam a lista dos signatários dos seus decretos, precedendo assim aos patriarcas de Alexandria e de Antioquia. Ou seja, São Silvestre foi um dos idealizadores dos decretos formulados no ano 325. Quais são esses decretos? De uma forma geral, o credo niceno, credo de Constantinopla ou credo católico. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu Filho Jesus. Ou seja, a Trindade foi um dos que teorizaram a ideia da Trindade. No livro dos pontífices, ou seja, o livro dos papas, diz que ele era filho de um romano chamado Rufinus e que, em 31 de janeiro de 314, ele foi eleito para a cadeira de São Pedro, ou seja, para Papa. Sendo que poucos dias antes, o imperador Constantino, com o Édito de Milão, dava permissão à existência do cristianismo. Ele teria conseguido isto por conselheiro e diretor espiritual de Constantino. Foi São Silvestre que aconselhou Constantino a fazer o decreto de 312. Quem lembra qual foi o decreto de 312? O que dizia esse decreto? Ninguém lembra. O decreto de 312 decretava o cristianismo católico como religião oficial do império e passou então a perseguir todo aquele que se opusesse a esta religião. Então na verdade, o decreto chamado da liberdade religiosa, de que de liberdade não tinha nada, porque passou a perseguir as demais fés que não tinham a ver com o Vaticano. Diz a tradição que Constantino havia sido aconselhado pelo seu médico da melhor maneira para curar a sua lepra, tal. Bom, festa celebrada em 31 de dezembro. Em algumas cidades, como São Paulo, sua festa é celebrada ainda com uma corrida que se chama Corrida de São Silvestre. Mas algumas considerações sobre São Silvestre e o imperador Constantino. Arianismo se iniciou durante o pontífice do Silvestre. O que era arianismo? Era as defensorias de Ário, tá? Do qual Constantino foi contra, que decretava que Deus era um e que estava mais próximo do judaísmo. Onde é que eu estava?
Ários, um padre de Alexandria, começou a ensinar propostas duvidosas com relação ao mistério da Santíssima Trindade. Constantino ficou sabendo e enviou o bispo Ósios de Córdoba para investigar. Foi Constantino que, encorajado por Hórios e pelo episcopado oriental, que teve a iniciativa de conveniar o primeiro concílio de Nicéia em 325. O concílio foi atendido por cerca de 220 bispos, quase todos orientais, e Constantino presidiu e convidou Silvestre para dividir as honras. Mas Silvestre permaneceu em Roma e enviou delegatários a Nicéia. O bispo presidente, Ósios de Córdoba, também representava o Santo Padre, no caso Silvestre. O concílio condenou a heresia Ários e não existe registro formal de que Silvestre confirmou a assinatura de seus delegados no concílio. Bom, quem foi São Silvestre então, gente? Foi aquele camarada, gente boa, que mandou matar, ou que ajudou a mandar matar, todos aqueles que defendiam a ideia de uma comunidade próxima do judaísmo e não crença na Trindade. E se vocês quiserem conhecer ele está aqui, vou apresentar isso para vocês. Meu pai. Esse é o nosso amigo São Silvestre, tá? Nosso amigo São Silvestre. Apresento-lhes São Silvestre, o Papa amigo de Constantino. Ou seja, cara, gente fina. Vamos pegar aqui uma outra fotinha dele para vocês conhecerem melhor o figura. Aqui registrado com essa cara de bobo, que de bobo não tinha nada, tá? Essa cara de Santo Padre. Esse aqui é o nosso amigo São Silvestre, que era amigo e conselheiro de Constantino. E é esse São Silvestre que comemora a corrida lá em São Paulo todos os anos, tá? E ele é o nosso querido homenageado do dia de hoje, dia 31 de dezembro, tá? De todos os anos. Tá, Roxo, mas qual que é o problema a gente comemorar o Ano Novo? Vamos ler algumas coisinhas, então, sobre o Ano Novo que eu preparei aqui para vocês, só para dar uma pequena ideia do que ele vem a ser. Bom, por exemplo, por que se solta fogos de artifícios no Ano Novo? Conforme o missionário jesuíta Ritchie observou, os fogos de artifício eram parte integrante das comemorações religiosas dos chineses. Os fogos de artifício foram inventados pelos chineses para afugentar demônios no Ano Novo e em muitas ocasiões comemorativas. Então é isso aí, se você quer espantar os demônios da sua vida hoje, você compra uma caixa de fogos, quando sair daqui depois do Havdalah, chega em casa e estoura os fogos de artifício. Ou então fica assistindo os fogos de artifício para ver os demônios sair correndo. É uma opção também. Explica a revista popular Mechanics que os mais antigos tempos pagãos, as pessoas têm carregado tochas e feito fogueiras ao ar livre por ocasião das grandes comemorações religiosas. Nada era mais natural do que acrescentar às festividades luzes de fogos de artifício, espetacularmente coloridas, que se movimentam, declara Howard V. Harper em seu livro Days and Customs of All Faiths, Feriados e Costumes de Todas as Crenças. Pouco depois da adoção dos fogos de artifício pelos cristãos, foi designada uma santa padroeira para os fabricantes
dos fogos de artifício. Quem era ela? Ela era Santa Bárbara. Por isso que existem alguns fogos de artifício chamados Santa Bárbara. Velas também chamadas Santa Bárbara. Segundo se diz, o pai de Santa Bárbara prendeu-a numa torre e depois a matou, porque ela era cristã. Ele foi atingido fatalmente por um raio. Por uma analogia mais extensiva, Santa Bárbara tornou-se padroeira dos fabricantes e dos usuários de arma de fogo e dos fogos de artifício. Ou seja, ela é padroeira do Fernandinho Beiramar também, e do pessoal que gosta de armas, também dos que soltam fogos de artifício, declara de Columbia Enciclopédia. Então, as comemorações do fogo de artifício está ligada ao lembrete cristão de que Santa Bárbara, que foi morta por seu pai, e seu pai foi culminado por um raio. Então, quando você vê os fogos de artifício lá fora, você está se lembrando dos raios que culminaram o malvado pai da Santa Bárbara, que se tornou padroeira dos fogos de artifício. E como os chineses usavam os fogos de artifício para espantar os demônios do ano novo deles, que não acontecia em 1º de janeiro, então, por que não assimilar, já que é para ser pagão mesmo, vamos assimilar mais uma característica do paganismo. Vamos lá. E aí tem o pessoal aí que queria soltar fogo de artifício do Rosh Hashanah. Mas isso eu vou deixar para lá, não vou falar não. Fala lá, eu tô brincando. Veja bem, a alahá judaica diz que qualquer utensílio que tenha nome de ídolo não pode ser usado para nenhuma atitude religiosa. Por exemplo, você não pode usar a vela Santa Bárbara para acender vela de Shabat. Compra lá a vela brilho, vela não sei o que, outra vela. De preferência, compre uma vela que não tenha nome de santo. Assim como vinho São Roque, vinho São Mateus, vinho São Domingos, São não sei o que, nós também não costumamos usar. Eu não sei se Jurema é uma santa. Bom, gente, isso não vem ao caso agora. Eu não gosto de usar velas que tenham nome de santo para celebrar Shabat. Eu considero velas não kasher. Tá bom? Coisas com santo. Agora tem coisas que tem a ver com a cidade. São Paulo, São Carlos, porque foi feito em São Carlos, a cidade de São Carlos. Aí é diferente. Tá bom? É por isso que muita gente prefere não usar vela, prefere usar o óleo com aqueles paviozinhos que a gente compra na Sefer. É mais indicado do que usar velas com nomes de santos. Vamos ver então, vamos ver algumas outras tradições relacionadas ao Ano Novo. Tá? Na Itália, o Ano Novo é a mais pagã das festas, sendo recebido com fogos de artifício que deixam todas as pessoas acordadas. Por que acordadas? Por quê? Porque a palavra Réveillon, na verdade, não é uma palavra que originalmente se relacionava com o Ano Novo. Réveillon, para quem não sabe, é o nome daquele período que você espera para chegar o Natal. Originalmente, a palavra Réveillon significava essa vigília que se faz até meia-noite para se esperar o Natal. Tá? Então a palavra Réveillon significa despertar. Revelorion significa velar continuamente durante a noite, passar a noite acordado. Então, um dos objetivos do fogo de artifício é não deixar ninguém dormir, porque para você ser abençoado pelas entradas do ano novo do Deus Janus, você precisa estar acordado durante elas. Entenderam isso? Bom, isso na Itália, tá?
E dizem que os que dormem na virada do ano, dormirão o ano todo, e na noite de São Silvestre, cuja festa é conhecida como o último dia do ano, em várias partes do país, pratos são considerados essenciais, como pé de porco, lentilhas, e os italianos se reúnem na pizza Navona, Fontana di Trevi, Trinità, Deimonit e Piazza del Popolo. Deve ser algum lugar lá na Itália que eu não sei onde fica. Bom, Praça do Povo. Nos Estados Unidos, a mais famosa passagem do ano acontece nos Estados Unidos, em Nova York, na Times Square, onde o povo se encontra para beber, dançar, correr e gritar. Há pessoas de todas as idades e níveis sociais. Durante a contagem regressiva, uma grande maçã vai descendo no meio da praça e explode, exatamente à meia-noite, jogando balas e bombons para todos os lados. Todo mundo já deve ter assistido, através da televisão, lá na Times Square, a passagem do ano que vai descendo aquela bola, que na verdade é uma maçã, e ela é chamada Times Square porque é chamada Praça do Tempo, Times Square. Na Austrália, em Sydney, uma das mais importantes cidades australianas, 3 horas antes da meia-noite, há uma queima de fogos na frente da Opera House e da Golden Bridge, o principal cartão postal da cidade. Para assistir o espetáculo, os australianos se juntam no porto, depois recolhem-se às suas casas para passar a virada do ano com a família, e só retornam às ruas na madrugada, quando os principais destinos são os pubs, aqueles barzinhos ingleses, e as praias. Na França, o principal ponto é a Avenida Champs-Élysées. Para quem não conhece, é uma avenida muito famosa lá de Paris, onde você compra roupas, né? Em Paris, próximo ao Arco do Triunfo, tá? Os franceses assistem à queima de fogos, cada um com uma garrafa de champanhe, e por isso a celebração do champanhe aqui no Brasil, de origem francesa. Para as crianças, sucos e refrigerantes. Outros vão ver a saída do Paris-Dakar, no Trocadeiro, que é marcada para meia-noite. Outros costumam ir às festas em hotéis. No Brasil, no Rio de Janeiro, precisamente na praia de Copacabana, onde a passagem do Ano Novo reúne milhares de pessoas para verem os fogos de artifício, as tradições consistem em usar branco e jogar flores para Iemanjá, rainha do mar, para os brasileiros. Inglaterra, grande parte dos londrinos passa a meia-noite em suas casas, com a família e amigos, e outros vão para Trafalgar Square, uma das praças mais belas da cidade, em frente à National Gallery. Lá assiste a queima de fogos, depois a festa em vários sítios da cidade. E por fim, na Alemanha, as pessoas reúnem-se no portal de Brandemburgo, no centro, perto da onde ficava o Muro de Berlim, e tradicionalmente não há fogos de artifício na Alemanha. Para terminar, estudos realizados em antigas inscrições indicam que as comemorações do Ano Novo datam-se de 3000 a.C. Na Babilônia, celebrada em meados de março, essa festividade era decisiva, segundo o The World Book Enciclopédia. Nessa ocasião, o deus Marduk resolvia qual seria o destino do país no ano seguinte. A comemoração do Ano Novo dos babilônicos durava 11 dias e incluía sacrifícios, procissões e ritos de fertilidade, ou seja, sexo. Por um tempo, o Ano Novo dos romanos também começava em março, mas em 46 antes da Era Comum, o imperador Júlio César assinou um decreto estabelecendo o início dele em 1º de janeiro. Esse dia já era dedicado a Janus, o deus das origens, e a partir daí também marcaria o início do ano romano. A data havia mudado, mas o clima de festa continuava. A enciclopédia McClintock Strong relata que no primeiro dia de janeiro as pessoas entregavam-se à intemperança e a várias formas de superstições pagãs.
ritos supersticiosos têm lugar nas comemorações do Ano Novo até os dias de hoje. Por exemplo, em algumas regiões da América do Sul, as pessoas saúdam o Ano Novo apoiada apenas no pé direito, outros tocam buzinas e soltam rojões. Segundo o costume tcheco, come-se uma sopa de lentilhas no Ano Novo. Ao passo que a tradição eslováquia dita que se deve colocar dinheiro ou escama de peixe debaixo da toalha da mesa. Esses rituais, cujo objetivo é espantar a má sorte e garantir a prosperidade, simplesmente perpetuam a antiga crença de que a virada do ano é uma ocasião para decidir os destinos. Feliz Ano Novo. Alguma pergunta? Veja, é interessante porque o Deus Janus e o Deus Sol era comemorado mais ou menos na mesma época, tá? As comemorações, na verdade, do Deus Sol, elas começavam no dia 21 de dezembro e iam até o dia 6 de janeiro, tá? Mas no dia 25 de dezembro era quando era considerado o nascimento do Sol. Então, 21, 22, 23, 24, à meia-noite, o Sol começava a nascer. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, durante todos esses dias se comemorava os festejos relacionados ao Sol, tá? E relacionados a Janus. Era um conjunto de deuses que eram comemorados na mesma época, tá? Por isso que hoje costuma-se montar a árvore de Natal no dia 21 de dezembro, quando aqui no Brasil começa o verão, e quando na América do Norte começa, no Hemisfério Norte começa o inverno, e se desmontar a árvore de Natal no dia 6 de janeiro, que no calendário cristão é conhecido como Dia dos Reis, porque nesse dia, segundo a tradição católica, os reis vieram visitar o menino Jesus, tá? Acontece que os reis não vieram visitar o menino Jesus, até porque a Bíblia não fala de reis, a Bíblia fala de magos. Foi a tradição cristã que chamou esses magos de reis magos, e deu nome a ele de Baltazar, Belchior e... Gaspar, Belchior e Baltazar. Não. Os pastores, esse sim, os pastores vieram visitar Yeshua quando ele nasceu, porque o anjo apareceu para eles e disse a eles que o Mashiach havia nascido. Os pastores, tá? E isso não ocorreu em dezembro, tá? Isso ocorreu em meados de outubro, durante os festejos da festa de Sukkot, aproximadamente. Isso é uma outra história que eu posso explicar para vocês em um outro momento. Os magos, que eram na verdade astrólogos e que conheciam os astros, foram guiados por uma estrela que os levou até Jerusalém, tá? Mas isso aconteceu cerca de 2 anos depois, tá? Por que a gente sabe disso? Porque eles se encontraram com Herodes, e Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Significa que já fazia quase 2 anos que Yeshua tinha nascido. Os magos vieram visitar Yeshua não na manjedoura, mas em casa onde ele estava. Tá? Em casa. Tá? Então, as comemorações relacionadas ao Sol,
as comemorações relacionadas ao Ano Novo, ao Deus Janus, são hoje relacionadas ao Natal e são hoje relacionadas ao 1º de dezembro, ao 31 de janeiro e ao 6 de janeiro. Tá? Então todas essas festas são igualmente pagãs. O 1º de janeiro, o Ano Novo, é tão pagão quanto o Natal. Desejar feliz Ano Novo em 1º de janeiro é o mesmo que desejar feliz Natal. Entenderam isso? Alguma pergunta? Pode assistir aqui. Ué, quer assistir, assista. Aproveita para ver os demônios sendo expulsos junto com os fogos. Tá? E lembrar de Santa Bárbara, né? Tadinha que morreu lá porque era cristã. Alguma outra pergunta? Programa de Ano Novo, quer a minha opinião? Vá dormir mais cedo. Coloque algodão no ouvido e não escute os fogos de artifício. Isso é andar na contramão do mundo. A gente vai fazer vigília todo mundo de joelho. Vamos pedir para Deus nos dar um ano novo melhor. E aí quando der o ano novo a gente ouvir os fogos, a gente levanta e grita aleluia, glória a Deus. O que vocês acham? Dá para fazer. É uma boa proposta. Se abraça e pede para Jesus abençoar o próximo ano. Eu sei que não é as suas perguntas. Não, tem igreja que faz isso aí, né? Um negócio aí. Fazer a vigília do Ano Novo, é aquela coisa maravilhosa. O pessoal orando, não aguenta mais orar, fica orando, falta 5 minutos. Oh, maravilha, falta 2, ou não passa nunca. O pernil está assando lá em casa, vai queimar. Liga, filha, vem aí, mãe está orando aqui, mas vê se não vai queimar o pernil. Primeiro vez se abraça, todo mundo vai para casa comer o pernil. Porque o porco fuça para frente. Nada. Nada. Absolutamente nada. As luzes de Hanukkah, elas têm a ver com um milagre que ocorreu durante o período dos Macabeus, em que Deus fez perdurar as luzes de Hanukkah durante 7 dias a mais do que devia. Isso foi considerado um milagre, tá bom? Apesar de que o personagem central da festa de Hanukkah é o Shamash, que em hebraico significa servo. E o personagem central das festas pagãs é o sol, que em hebraico se pronuncia Shemesh. Tá? Porque para os judeus, o sol é um servo de Deus, assim como a lua, e não deve, portanto, ser venerado. Qualquer relação entre o Shemesh e o Shamash, tá? Não deve ser entendido literalmente. Ok? É isso? Então, vocês são liberados e feliz ano novo para vocês.